Bom, pessoal, então feitas essas considerações aí sobre a atuação e a presença do Covid-19 no mundo, eu queria dar uma sequência aqui para a gente falar um pouco sobre alguns países diante da crise, como eles têm reagido, né? Mas antes de chegar nesse ponto, em primeiro lugar, eu queria mostrar um pouco o roteiro da difusão do Covid pelo mundo, né? E aí o que é que vocês vão notar de interessante? Que a difusão do Covid ela coincide com os maiores fluxos de movimento de pessoas globalmente. Nós acabamos de discutir ali no vídeo anterior que o Covid é uma doença que tem o próprio ser humano como seu vetor. Né? Não atravessa o oceano pelo ar, ele atravessa a partir de um vetor, de um portador. Falamos de outras doenças cujos vetores são animais, são o caso lá da peste, né? Ou os vetores são mosquitos. No nosso caso, o vetor inicial foi provavelmente um animal silvestre, né? Mas depois nós nos tornamos o principal vetor da epidemia. Então, vejam que existe uma grande tendência da gente ter a maior concentração de casos de Covid, ou pelo menos a primeira grande concentração, em áreas que são muito globalizadas, em áreas que circulam muito. Né? Então, o ponto de partida, né, se a gente puder fazer uma geografia dessa difusão mundial do Covid, é a China, especificamente Wuhan, mas a partir da China a doença chega à Europa e no dia de hoje, né, deixa eu ver que dia hoje aqui certinho, 13 de abril, a gente tem a notícia de que a doença chegou aos Estados Unidos não pela China, né? Ao que tudo indica, chegou por essa conexão importantíssima que os Estados Unidos têm com a Europa, né? Então, essa representação aqui, que tinha sido elaborada para mostrar o caminho da doença, já está sendo rediscutida, né? Agora, vocês notem que existe uma coincidência muito grande entre os círculos que marcam justamente as principais cidades globais do mundo e a ocorrência de epidemias, né? No caso agora, a ocorrência do Covid. O Covid anda onde muita gente anda e não é à toa, e esse mapa ainda não previra isso, né? Que um dos maiores centros, ou talvez o maior centro americano, é a cidade de Nova York, onde nós já passamos de 100 mil infectados. Há questões específicas como o adensamento urbano e tudo mais, mas a maior delas é o fato de estarmos diante da maior cidade global do mundo. Assim como provavelmente o vírus chega ao nosso continente via São Paulo, via Buenos Aires, né? Então, essa representação inicial que já está sendo refeita, rediscutida, porque a geografia da doença parece acompanhar praticamente os fluxos dominantes da economia global, o que cria uma situação muito interessante, né? Uma doença que, num primeiro momento, ela infecta o executivo, a pessoa que tem capital para circular, mas ela vai chegar depois, claro, à população comum, a população que não tem a mesma mobilidade. E o grande Sigmund Bauman, do qual nós vamos falar um pouquinho mais à frente, sempre nos lembra dessa questão importante, né? Uma das distinções que o mundo globalizado faz entre as pessoas, entre os que têm ampla mobilidade e os que têm pouca mobilidade. Então vejam que ironia. A doença vem das pessoas que têm ampla mobilidade, que são seus vetores, mas vai acabar atingindo e provavelmente penalizando muito mais as pessoas que não têm ampla mobilidade, porque moram em locais mais densos, mais precários, onde a condição de isolamento é pior. Né? Então, depois a gente vai discutir a situação especificamente do Brasil, mas agora eu queria falar um pouco de países que foram recebendo ou lidando com a epidemia do Covid, para a gente discutir um pouco das reações e estratégias diante dessa ameaça. Né? Começamos com a China, obviamente. Né? A gente havia discutido que muito provavelmente é da China que tudo é na China que tudo começou. A China foi muito criticada, em primeiro lugar, por demorar a notificar o mundo, né? Então você tinha lá já alguns casos acontecendo em dezembro, você já tinha médicos alertando localmente e sendo perseguidos pelo governo chinês, cuja a democracia não é o atributo número um, mas deve-se fazer uma ressalva a essa situação. Né? A China, por ser o berço da epidemia, obviamente, como provavelmente outros países fariam, relutou mesmo em avisar que estava diante de uma possível nova epidemia. Né? Não acredito que outros países agiriam de forma distinta, porque não é novidade. Né? Já tivemos algumas epidemias nos últimos anos, como a SARS, o H1N1, a MERS, e todas essas
epidemias elas tiveram uma importância, um impacto, mas nenhuma causou o impacto que o Covid está causando. Então, um governo, isso vale para a China, para os Estados Unidos e vale também para o governo brasileiro, ele sempre fica numa situação difícil diante de reconhecer que estamos enfrentando uma epidemia, ou nesse caso uma pandemia, né? Na época apenas uma epidemia lá focada na China. Porque vocês imaginem se o governo da China sai dizendo que tem uma epidemia e que ela será terrível, e ela não é uma epidemia terrível, né? Imagina se o governo é essa projeção. Então você para os portos, você fecha o comércio, você isola o trânsito aéreo e de repente você tem um prejuízo econômico enorme para algo que depois não se comprovou, né? Não se constatou. Mesma coisa aqui, né? Nós estamos vendo o governador de São Paulo tomando atitudes bastante adequadas à possível proliferação do vírus. Se o vírus não propagar, bom, o governador fica numa situação delicada, muito embora a chance disso acontecer seja bem pequenininha, né? Então a China merece ser criticada por ter perseguido, por ter ocultado essa verdade de que já existia uma epidemia começando a ganhar corpo, mas provavelmente a própria China não mediu as dimensões dessa epidemia, né? Não imaginava que ela ia ter dimensões tão grandes, né? Isso ajuda também a gente a questionar essa ideia que corre por aí, diante desse mundo de fake news, de que a China teria deliberadamente difundido o vírus, porque seria uma péssima estratégia, né? O país que mais vinha crescendo nos últimos anos, vinha liderando a economia global e ameaçando o seu principal rival, os Estados Unidos, por que criaria um vírus que, acima de tudo, parou a sua própria economia, né? Recentemente, vocês devem ter visto essa semana, foi publicado um estudo envolvendo vários cientistas do mundo, todos eles se convencendo de que o vírus é produto de uma mutação natural, que não existe nada de manipulação em laboratório nesse vírus, de que é difícil monitorar e fazer uma mutação como essa e que, caso a gente fizesse, a gente tem a menor garantia de que vai ter o controle, de que esse vírus vai para o lado que a gente quer ou vai ser como a gente quer, né? Mas, bom, acho que a maioria de nós aqui não acredita numa teoria tão conspiratória e delirante, mas no mundo de hoje vem ganhando espaço, né? O ceticismo científico. Bom, se por um lado a China foi alvo de duríssimas e razoáveis críticas pela sua demora em tomar uma atitude, uma vez que a China se convence de que existe uma epidemia, naquela época ainda epidemia, a reação é impressionantemente radical, né? É uma reação que envolve, primeiro, um confinamento maciço, mas um confinamento realmente maciço, né? Estava essa semana o depoimento de um brasileiro que está confinado na China, dizendo aqui que confinamento é confinamento mesmo, né? Nós estamos vendo que mesmo em países como a Itália, a Espanha, que são relativamente organizados, as pessoas furam o confinamento, sofrem multa, né? Na China, confinamento muito radical, com medidas muito duras de repressão, um fechamento de todas as fronteiras, tanto para quem estava em Wuhan para não levar ou para diminuir a chance da epidemia chegar a outras regiões ou mesmo a outros países, e ao mesmo tempo também pedindo que pessoas entrassem na região para que você não pudesse, não acabasse assim perdendo o controle do fluxo populacional, e um impressionante movimento de construção de leitos emergenciais, né? A China também não estava preparada para essa dimensão de epidemia e teve que reagir de uma forma extremamente rápida. E, assim, impressiona o mundo a forma como a China consegue adotar medidas extremamente rápidas e restritivas, principalmente com uma eficácia enorme, o que tem a ver com a estrutura política do país. O país é um país autoritário, talvez não seja o mais autoritário, mas está longe de ser uma democracia. E quando você não é uma democracia, você tem mais margem de manobra, né? Você pode prender cidadãos sem grandes implicações, você pode restringir a circulação de pessoas, você pode agir de uma forma muitas vezes autoritária, sem que exista nenhum tipo de contestação, né? Aqui no Brasil já existe todo um debate se a gente precisar radicalizar a quarentena, se vai ser constitucional prender alguém, por exemplo, que feriu a quarentena. Você está vendo lá na Espanha, na Itália, tem gente sendo multada, detida, mas ninguém vai ser preso efetivamente por isso, né? Na verdade, a ideia não é punir o cidadão, mas a ideia é que a quarentena funcione.
Então, ser autoritário beneficiou os chineses nesse quesito, se é que existe algum benefício em viver numa sociedade autoritária, talvez por uma única situação tenha facilitado esta reação aí, que é uma reação insensível, mas uma reação de grande repercussão, né? Mesmo assim, estamos vendo que a China ainda não conseguiu zerar completamente os casos e o desafio, né? Soma-se a isso, gente, uma característica interessante que é a filosofia dominante na China. A maioria dos chineses não é religiosa, mas é herdeira do pensamento de Confúcio, que é a base do pensamento taoísta. Essa filosofia, o confucionismo, ela prega muito a ideia de disciplina, de ordenamento, de cumprir as coisas rotineiramente, né, de ter um rigor com as coisas. Então, para a população chinesa, a ideia de quarentena não é mais ou menos quarentena, é quarentena mesmo, né? Isso tem a ver com essa filosofia que é milenar na China, né? Ela se arrasta há muito tempo e não tem nada a ver até com a política atual ou com o socialismo ou capitalismo, né? Ela é muito anterior à China, a filosofia do chamado confucionismo, e também a ideia de coletividade, a ideia de que a sociedade ela é estruturada numa modalidade extremamente coletiva de interdependência. Outro dado importante é que a China tem um Estado com uma capacidade empreendedora gigantesca. E isso é um diferencial enorme, porque a China dos últimos 20 ou 30 anos fez muitas reformas no sentido de se adequar e se abrir ao capitalismo. Em alguns momentos até diminuiu o papel que o seu Estado tinha na economia, mas nos últimos anos, principalmente com o atual líder, que é um líder muito forte, o senhor Xi Jinping, a China vem aumentando o grau de participação do Estado na economia. Em Xi Jinping, até o começo da era Xi Jinping, era cerca de 40%. Hoje, mais de 60% das empresas chinesas têm participação do Estado. Essa participação, normalmente, ela não é uma participação deliberativa. O Estado, em geral, não põe a mão nas decisões que a empresa vai tomar, mas em casos como esse, o Estado pode sim dizer às empresas: vocês vão parar de fabricar carro e vão fabricar respirador. Vocês vão fechar e vão dar férias para os funcionários, né? É uma postura, de novo, autoritária, mas reservada a um Estado que garantiu uma participação muito grande no setor privado, que hoje funciona na maioria do tempo como o setor privado de qualquer parte do mundo, mas na hora do vamos ver, ele pode ser sim interditado, vetado ou influenciado por uma decisão do Estado. Da mesma forma, o Estado chinês, por ser um Estado ainda empreendedor, um Estado keynesiano gigante, ele é um Estado que tem também muitos recursos nas suas mãos, né? Quando a maioria das empresas que atuam pelo mundo, oriundas da China, lucram, o Estado chinês também lucra. Então, ele é um Estado com capacidade de mobilizar recursos muito grande. Isso também ajuda a explicar a rápida reação da China no momento em que países como o Brasil ficam fazendo a conta, puxa, mas a dívida, mas nós não vamos ter dinheiro, né? Então, essa capacidade aí a China teve e isso acabou se tornando uma vantagem. A China é considerado o primeiro país a zerar a transmissão local, agora nós voltamos a ter casos. A China alega que eles vêm de fora, é difícil saber, né? Por não ser um regime democrático, a gente duvida muito do que os chineses dizem, então a gente não sabe exatamente se os dados são verdadeiros, se os números são verdadeiros, mas existe pelo menos uma ideia desses números, né? E também ninguém garante que governos democráticos também tenham números absolutamente verdadeiros, né? Controlar os dados demográficos e estatísticos é muitas vezes um interesse de Estado e a maioria dos estados tem um certo receio em abrir a caixa preta dos seus dados, né? Mas é provável sim que a China não tenha conseguido, achou que tinha conseguido zerar essa transmissão local, mas não conseguiu manter a taxa zerada. Por isso há um risco muito grande de retorno. O grande virologista aí que vocês têm visto falar aqui no Brasil, o Átila Yamarino, tem falado bastante da possibilidade da gente conter o Covid e ele voltar numa segunda onda. Então, existe uma preocupação grande da China, principalmente com o controle de fronteiras, para que o país não sofra muito com esta segunda onda do Covid. Bom, e finalmente nós temos aquela polêmica que Donald Trump tem suscitado e alguns dos seus seguidores vêm reproduzindo isso pelo mundo, né, de que a China seria culpada pelo Covid.
A primeira seria a ideia de que a China desenvolveu esse vírus, né? O Trump acusou formalmente a China de ter desenvolvido o coronavírus, né? Sem ter a menor prova disso, e a China devolveu de forma tão absurda quanto dizendo que o Covid foi introduzido por soldados americanos na China. Então, com a guerra de versão, provavelmente duas versões furadas e vazias. E, assim, em primeiro lugar, por um lado, sim, a China tem alguma responsabilidade nessa demora em criticar, em avisar o mundo. Por outro, a gente tem que contemporizar essa questão do país ter medo de fazer um alarde excessivo. Né? Essa é a primeira coisa que a gente já colocou. Há uma outra questão importante: muitos pesquisadores chineses já vêm alertando para o risco de uma nova epidemia acontecer, baseado no que aconteceu com a SARS, no que aconteceu com a MERS e com as outras grandes pandemias, que não tiveram o mesmo impacto, mas serviram de sinal de alerta. E uma das questões que os pesquisadores chineses estavam mostrando é que o contato com ambientes silvestres está aumentando a chance da gente encontrar mutações nocivas de vírus. Seja como aconteceu com o Ebola, cujo surto mais recente se deve ao avanço do desmatamento na África. Então, o crescimento das cidades degradou florestas e expôs pessoas a variedades de vírus ou a mutações do vírus desconhecidas ou para as quais a gente não tinha defesa. Seja neste hábito macabro que parece que agora a China vai extinguir, né, de consumo de animais, de compra de animais vivos para consumo alimentar, né? Bem se deve dizer que, assim, a China vende animais vivos para consumo alimentar há séculos, né? Isso não havia acontecido, mas os pesquisadores já estavam alertando para esse risco, né? É importante lembrar, gente, que o hábito de consumir animais, comprar animais vivos para depois abatê-los, ele durante muito tempo ele tinha exatamente o caráter contrário ao que ele tem hoje, era o caráter de segurança. Você não tinha garantia de que aquela carne estava boa. A segurança era levá-la viva para depois abater e ter a prova de que ela era o mais fresca possível. Obviamente, isso não pode justificar a postura da China hoje. E se a China tem uma culpa, sem dúvida, é de ainda não ter proibido o consumo de carne de animais silvestres. Embora síndromes possam surgir também no consumo de animais domesticados, né? Já tivemos aí a questão da febre aftosa, da vaca louca, que surgiram na Europa. Em um momento houve uma acusação de que era uma doença europeia, como também não podemos dizer que a varíola é uma doença europeia, né? As doenças não pertencem a um país, as doenças desconhecem fronteiras, mas se existem erros que a China cometeu, sem dúvida, também não dá para negar, também não dá para chegar ao ponto de dizer que a China é culpada ou por negligência, ou pior ainda, pela ideia de Donald Trump e de outros, né? De que seria um plano maligno. Seria o pior tipo de arma você usar uma arma que pode matar você mesmo, pode matar sua própria população e da qual você não terá controle. Então, aquelas imagens que chamaram a atenção do mundo todo, né? Em 10 dias, a China ergueu esse gigantesco hospital com mais de 2.000 leitos, uma operação realmente de guerra, só que, felizmente, dessa vez usada pelo bem, usada para a paz. E é o tipo de investimento que costuma valer a pena, né? Um hospital nunca é desperdiçado se não serviu, se não for o único uso dele não for o Covid, no futuro terá outros usos, né? Se o uso dele principal, aliás, for o Covid, no futuro terá outras aplicações. Então, a reação chinesa ela é impressionante. Agora, ela deveria servir de exemplo para outros países se mexerem muito rapidamente. A China merece, não por ser a China, mas por ser o primeiro país, um desconto. O país que descobre uma epidemia, até constatar que existe uma epidemia, perde tempo. E com isso vê as epidemias crescendo com muito mais velocidade. É impressionante que outros países não tenham reagido, que a Europa tenha demorado para reagir e que depois, diante do colapso europeu, os Estados Unidos tenham demorado a reagir, o Brasil e tantos outros países também. O Brasil até que não demorou tanto, né? Mas poderia ter reagido de forma mais enfática. A gente vai falar um pouco mais sobre a posição do Brasil nessa história, tentando, obviamente, não entrar nas nuances das complicações políticas, né? Bom, o Covid na Europa, né? Temos duas situações bem distintas, mais do que duas, mas duas que são assim extremos opostos, né?
você tem países como a Alemanha, que terão uma política que até agora tem saído muito bem no combate ao Covid. Isso tem a ver, em primeiro lugar, com o fato de que, quer dizer, isso é provado, aliás, pelo fato de que a Alemanha tem muita gente infectada, mas até agora a letalidade é proporcionalmente baixa. O último número que eu vi já passava de 100 mil infectados, são cerca de 3 mil mortos. Não é um número baixíssimo, mas é um número relativamente baixo. Para um país que tem muitas pessoas idosas, né? E a grande explicação que tem sido dada, primeiro, um confinamento precoce, foi um dos primeiros países a adotar uma política de confinamento. Segundo, é um país que tem um amplo sistema de saúde universal, gratuito, e que, por ser universal, realmente atinge a população alemã, né? Ele garante condição decente. Tá? É diferente do nosso sistema, que é universal, mas atende mais ou menos, né? Dependendo do lugar, da situação, da gravidade. Tem muitos méritos, como eu vou mostrar a vocês, mas obviamente não chega a ser o sistema alemão. O número de leitos por habitante em UTI é um dos maiores do mundo. O número de médicos por habitante é também bastante elevado. Então, tudo isso pesou. Além de uma estratégia que depois eu vou explicar melhor quando a gente falar da Coreia do Sul, de expansão do nível de testagem. Né? Então, a Alemanha, assim como a Coreia do Sul, tem testado em massa as pessoas. Qualquer suspeita, teste, teste, teste. Com isso, você consegue mais rapidamente isolar quem são as pessoas que estão com o vírus e com quem elas conviveram. Né? Então, esses são os méritos na Alemanha. E veja que coisa interessante. Né? Angela Merkel, a líder alemã, ao tomar uma atitude de enfrentar o Covid, não viu a sua popularidade diminuir por causa do problema da economia. Pelo contrário, ela ganhou cacife eleitoral, ela estava em baixa e com isso se fortaleceu. Principalmente eleitores de centro-direita, voltaram a apoiar a Angela Merkel porque viram nela um certo pulso firme para enfrentar essa crise. Né? Então, a gente está vendo aqui o governo pisando em ovos, no sentido, puxa, mas e a economia? Depois vai se voltar contra mim? Não parece ser o que está acontecendo, pelo menos em alguns países. Governos impopulares ou não muito populares estão conseguindo até ganhar um cacife político com as reações ao Covid. Situação diferente da Itália e da Espanha, né? Países que demoraram para adotar medidas, lamentavelmente, né? Mas, bom, é difícil também imaginar que o surto seria algo tão sério. Vocês vão lembrar que logo que o surto começou, se falava muito que a epidemia não se propagava em temperaturas elevadas, e hoje nós estamos vendo que não é nada disso. Né? E tanto a Itália quanto a Espanha vão impressionar pela sua enorme taxa de contágio e também de mortandade. Né? Porque muitos contagiados é uma coisa difícil de conter, mas a gente mede também a eficácia do país por quantos contagiados ele consegue realmente atender e salvar. Né? A gente já tinha colocado que essa é a doença que não mata tanto pela intensidade do sintoma, mas pela sobrecarga do sistema de saúde. E você tem dois estados, dois países, onde o welfare state já não é como era antes. Né? O estado de bem-estar social ele vem em colapso há pelo menos 20 anos na Itália e na Espanha, gerando um enorme endividamento público que tem sido combatido nos últimos anos, adotando políticas de corte de gasto. Vocês já se lembram, né? Nós já falamos das políticas de corte de gasto público, as chamadas políticas de austeridade, que vem gerando economia, mas ao mesmo tempo vem contribuindo para precarizar o atendimento de saúde. O resultado é que a Itália e a Espanha têm metade dos leitos por 1.000 habitantes que a Alemanha tem. Né? Então, há um welfare state muito mais precário, que se soma a outras questões de ordem demográfica. São países cujo percentual de idosos é muito alto. Na Alemanha também é, mas aqui ele é ainda maior. São países de população fortemente envelhecida, principalmente a Itália. E ainda uma outra questão importante, que é a cultura de proximidade física que existe nestes países. Né? É uma questão muito curiosa. Vários analistas já vinham falando disso, mas vinham falando assim de uma forma não muito científica. Parece que nós latinos, inclusive nós, nos tocamos mais, nos aproximamos mais, nos abraçamos mais. E um colunista que eu gosto bastante,
bem oposto a mim em termos políticos, mas eu gosto muito do que ele escreve na Folha de São Paulo, o Hélio Schwartzman, levantou uma pesquisa feita por alguns institutos europeus, mostrando que realmente a taxa de contato físico dos povos ditos latinos é maior do que dos povos ditos saxônicos. Né? Então, realmente, brasileiros, italianos, espanhóis se abraçam, se tocam, se beijam muito mais do que os alemães. Isso é só parte da explicação, obviamente. Né? Vimos aí recentemente um outro caso que é o da Suécia, um país que tem uma cultura de distanciamento social razoável, quase não adotou medidas e achou que ia passar impune. E, de repente, os casos estouraram na Suécia. Né? De repente, um surto de Covid e agora a Suécia adotando uma política firme de confinamento, de contenção a movimento de população. Né? Bom, aqui as pirâmides etárias para você lembrar que o mundo todo passou por esse processo de transição demográfica. Só que em alguns países ele é mais acelerado, ele é mais aprofundado. Né? A transição demográfica mostra um mundo onde antes a gente tinha muitos jovens e poucos idosos, para um mundo onde hoje a gente tem muitos idosos e cada vez menos jovens. Isso já é uma realidade na maior parte dos países europeus, por isso eles correm mais risco até do que os países ditos jovens, como é o nosso caso aqui. Né? O caso dos Estados Unidos, gente. Bom, nos Estados Unidos nós vamos ter o Covid rapidamente contagiando uma quantidade enorme de pessoas, afinal, é o centro do mundo, né? É a maior economia do mundo, então o fluxo turístico de negócios ou de trabalho é enorme e a mortandade sendo relativamente alta. Né? Então, esse fluxo enorme, ele não é uma novidade, mas a novidade é a gente ter tanta gente morrendo, né? Os Estados Unidos disputando aí com a Itália, mesmo tendo começado muito tempo depois, o título de país que mais vítimas teve e só cresce. Né? Vimos aí que a cada dia o número de mortos vem crescendo no território americano. Né? Donald Trump adotou no primeiro momento uma postura negacionista, diz que o vírus não era uma ameaça séria, diz que era uma criação chinesa, negou-se a tomar medidas, tardou e com jeitinho foi fazendo uma meia volta, melhor assim. É melhor cair em contradição do que cair em desgraça, né? E devagarzinho foi fechando as escolas, foi adotando, ainda que com atraso, algumas medidas que hoje estão disseminadas praticamente nos Estados Unidos inteiro. Né? Hoje mesmo temos na Folha de São Paulo uma entrevista com o assessor principal da questão de saúde do Donald Trump, com quem ele tem atritos, né? E o cara está dizendo, olha, se a gente tivesse feito tudo direitinho 3 semanas antes, a gente não estaria passando pelo que estamos passando agora. Né? Trump negou, em grande medida, é claro, porque ele sabe que isso vai impactar na economia, obviamente, queria medir a extensão do dano. Então, faça-se esse meia-culpa que também fizemos ali com a China, com o Donald Trump, mas ele já tinha o experimento da China, ele já tinha o experimento da Itália, já tinha o experimento da Espanha, então ele arriscou bastante ao se negar a adotar medidas, mas no final acabou cedendo, felizmente, ainda que não seja tão tarde. Né? Ao contrário do que vimos acontecer aqui, o setor privado não reagiu dizendo, puxa, e a economia, e a demissão, e os meus prejuízos. Pelo contrário, o setor privado se dispôs a ajudar o governo. A General Motors vai lá no Trump e diz, nós vamos fabricar respiradores nas nossas fábricas. As empresas, então, nós não vamos demitir. E o próprio governo, claro, libera dinheiro para ajudar essas empresas e impedir que elas quebrem. Depois nós vamos falar um pouco sobre a economia especificamente, mas eu queria só chamar a atenção para esse ponto do apoio do setor privado. Há ainda um outro problema, que é talvez o calcanhar de Aquiles desse enorme gigante que é os Estados Unidos, que é não ter um sistema de saúde universal, é ter um sistema de saúde que é pago, que não atende a maioria das pessoas, e quando atende, muitas vezes o atende de forma, ou faz de forma precária, e o sistema de saúde frágil já foi uma questão delicada em outros processos eleitorais dos Estados Unidos. Então, há um temor muito grande de que esse sistema se sobrecarregue e a mortandade seja muito alta. Né? Há analistas que projetam 200 mil mortes para os Estados Unidos. Seria mais, por exemplo, que a guerra do Vietnã. Seria algo muito traumático.
E tudo isso acontecendo às vésperas de uma eleição, né? Já se fala em adiamento, ou pelo menos em retardar a eleição, mas há um medo muito grande que isso impacte no voto, claro, acima de tudo sobre Donald Trump, não só porque ele é o presidente que demorou para tomar determinadas medidas, mas também porque há muito tempo os americanos se queixam da ausência de um sistema de saúde mais eficaz e os democratas têm levantado a bandeira do sistema de saúde, desde Obama até agora o Bernie Sanders, o candidato socialista que acaba de desistir, né? E o Joe Biden, que vai ser o opositor lá do Donald Trump. Claro que não vai ser fácil para o Joe Biden. Donald Trump vem de uma economia aquecida até então. Pode ser que as pessoas relevem o efeito do vírus na hora de votar. O Biden hoje sofreu uma acusação de assédio sexual também, né? Trump já tinha sofrido algumas. Quer dizer, vamos ter um cenário embolado e o Covid contribui para jogar uma neblina em cima de um processo eleitoral onde a chance da eleição de Donald Trump era considerada muito grande pela maior parte dos analistas. Bom, por questões de tempo, eu vou parando por aqui. A gente já vai retomar em outros vídeos. Vou falar de mais alguns países, para depois a gente entrar no debate sobre o Brasil e fazer algumas reflexões teóricas sobre o Covid.